Nesse vídeo eu vim compartilhar com vocês como foi a minha primeira parcial de Bioquímica de Choice aqui na UNLP. Oi, gente! Meu nome é Stephanie, mais conhecida como Pepe. Eu sou estudante de medicina aqui na UNLP e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, porque eu acredito que os vídeos que eu posto aqui no canal podem te dar algum insight. Então, gente, ano passado eu compartilhei aqui com vocês como foi as minhas primeiras provas, né, do primeiro ano, e esse ano não seria diferente, né? Eu já gravei pra vocês como foi minha primeira parcial oral de fisiologia. Se você ainda não viu, vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo para vocês verem depois. Só que ano passado eu acabei não gravando a minha segunda parcial de histo e êmbrio, e também eu acredito que eu não gravei de anátomo. Então esse ano eu estou fiel aqui com vocês, ó. Não vou deixar pra gravar depois, entendeu? Por isso que eu estou gravando tudo pra vocês já agora, fresquinho, tudo aqui na minha cabeça. Mas assim, essas provas do primeiro ano, depois eu vou chamar algumas pessoas pra vir aqui no meu canal também, que estão no primeiro ano, pra contar pra vocês aí que estão vindo também terem informações sobre essas segundas parciais aí do primeiro ano e também terem informações mais atualizadas. Então fiquem ligadinhos aqui no canal, hein? E bom, o vídeo hoje é falando sobre a prova de Choice de Bioquímica, mas antes, só pra contextualizar vocês aí, eu vou falar os assuntos que caíram nessa minha primeira prova, né, de Choice. Mas como eu sempre falo com vocês, cada ano é um ano, talvez no ano que você esteja pode mudar algum assunto ou outro, pode ser que o primeiro tema comece por outro, enfim. Então eu vou mostrar pra vocês aqui no site do Entorno Educativo que eu consigo mostrar e explicar melhor pra vocês. E pra quem não sabe, eu já fiz um vídeo aqui pro canal também mostrando o site do Entorno Educativo, do SIL. Eu vou deixar todos os links desses vídeos aqui na descrição também pra vocês verem depois, porque é bem interessante, sabe? Você já vê como é que é antes de chegar aqui na faculdade, ter todas as informações, né? E não chegar tão às cegas aqui na UNLP. Então esse é o meu intuito, passar assim o máximo de informações possíveis pra vocês, atualizadas, sabe? Pra vocês já chegarem aqui e saberem o que vão encontrar. Então aqui pra vocês verem, ó, a gente teve alguns conhecimentos prévios que a gente já tem que ter desde biologia do ano passado, como pequenas moléculas e mecanismos genéticos básicos. Mas, tipo assim, são conceitos básicos, não é que vai cair assim na prova. Cai, mas assim, o conteúdo mesmo que vai cair é estrutura e função de aminoácidos e proteínas, enzimas, transdução de señales, bioenergética e oxidações biológicas, metabolismo de glúcidos, metabolismo de lípidos, metabolismo de aminoácidos e proteínas. Então foram esses temas aqui que caíram na minha primeira parcial. E aí, já tá até aberto aqui, ó, o bloco 2 do segundo quadrimestre, que vai vir agora. E deu pra perceber também que a interface do primeiro pro segundo ano muda um pouquinho, né? Vai ser adendo, assim, porque eu amo detalhes, né, gente? Deu pra perceber. Mas eu acho que assim é mais fácil de vocês entenderem e também é o meu intuito de passar, assim, todas as informações pra vocês tintim por tintim. E bom, vou explicar pra vocês como foi a estrutura da prova agora. Assim, eles falaram que a prova ia ser de Choice umas 2, 3 semanas antes. É assim, né? A gente já tá até meio acostumada, a gente do segundo ano já tá meio que acostumado, infelizmente. Mas a gente tava estudando ali pra uma prova oral, mas depois eles falaram que ia ser de Choice, todas as datas. E aí, só na segunda parcial, quem promocionou na primeira parcial, que a primeira fecha vai ser oral. Mas quem não promocionou vai ser de Choice da mesma maneira. Isso até então, né? O que nós sabemos. Mas a estrutura da prova. Então, a gente teve uma prova de 20 questões com duração de 1 hora. Mas essas 20 questões tinham 6 alternativas. Sim, 6 alternativas. E no enunciado da questão, eles colocaram lá quantas questões certas a gente tinha que marcar. Mas um adendo, sempre tem que ter um adendo, né? Se você colocou uma certa, mas a outra errada, anulou a questão, entendeu? Então não adianta você acertar uma e errar a outra. Você não vai ganhar meio ponto, enfim, não vai. Eles anulam a questão. E assim, ano passado, gente, teve um bochaço enorme porque eles não colocavam no enunciado nem quantas questões estavam corretas. Então, tipo assim, muito complicado, né? Pelo menos esse ano eles colocaram lá a quantidade de alternativas corretas. Então, ajudou um pouco, mas não quer dizer que não continua difícil, né? Então, assim, eu falo por mim mesma, porque às vezes eu tinha certeza de uma. Aí, a segunda, eu ficava em dúvida entre duas. Então, tipo assim, e era um detalhe, sabe? Eu ficava assim, Jesus, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Então, assim, uma dica que eu até dou pra vocês: estudei muito bem os conteúdos, porque era igual biologia.
ano passado. Nas alternativas tinha um detalhezinho, e esse detalhe que fazia toda a diferença, porque poderia estar certo ou poderia estar errado, então é a mesma coisa. Então se você não souber o conteúdo, você não vai saber se tá certo ou não. Então não cai nessa de fazer 1000 questões porque vai repetir questão, porque tipo assim, pode ser que sim, repete questão e repete mesmo, mas assim, não tem como, né, gente, gravar todas as questões. E é esse detalhe que faz toda a diferença. E assim, a minha primeira prova foi dia 27 de julho, e infelizmente eu não passei na primeira fecha, fiquei arrasada. Eu fiquei muito nervosa, eu tive assim um déficit de atenção tremendo. Depois eu fui, né, conferir a minha prova, eu fiquei assim, onde que eu tava pra ter errado essas coisas, entendeu? Porque pra mim já era pra eu ter passado. E devido a essa ansiedade, esse déficit de atenção aí, eu acabei não passando na primeira fecha. Fiquei muito triste, mas vi que, tipo assim, a minha ansiedade, ela afetou muito na hora da prova, sabe? E aí eu peguei toda essa raiva também, falei assim, vou fazer segunda. E deu tudo certo na segunda fecha, graças a Deus passei. E assim, olha pra vocês verem, eu achei a primeira parcial muito mais tranquila que a segunda, porque na primeira teve mais questões abertas, tá? Essa era a outra coisa que eu ia falar pra vocês. Que além de choice, tinha questões abertas também, sabe? Mas era mais choice do que questões abertas. E aí, na primeira parcial tinha mais questões abertas. Na primeira parcial, pediu pra desenhar um ácido graxo. Eu desenhei tudo bonitinho e mandou explicar se era essencial ou não essencial. E aí, eu escrevi que era aminoácido, gente. Essencial. Aí, na hora que eu fui rever a minha prova, eu falei assim, professora, mas o que eu errei aqui? Aí ela, vê o que você escreveu. Você escreveu aminoácido e era pra escrever ácido graxo. Então, tipo assim, né? Vocês têm noção. Mas é vivendo e aprendendo, né? E aí, na segunda parcial, só teve uma questão aberta, que era pra saber identificar que era um enlace peptídico, sabe? Então, por isso que a gente também tem que saber visualizar as coisas. Às vezes a gente sabe até desenhar, mas na hora de visualizar é diferente. Então, no final do vídeo eu vou dar aqui algumas dicas também do que vocês devem saber aí pra dibujar, enfim, mas aguardem até o final do vídeo. E aí, como eu amo datas, né, só pra vocês terem aí uma ideia de quando foi as provas, a minha primeira fecha foi dia 27 de junho e a minha segunda fecha foi dia 11 de julho. E todas as provas aconteceram na parte da manhã. E assim, na primeira fecha, a gente não pôde levar o gabarito pra casa. O resultado saiu só depois de 3 dias, eu acho muito demorado. E a segunda fecha, eles deixaram levar o gabarito pra casa, só que o gabarito saiu 2 dias depois e o resultado 3 dias depois. Isso é ruim, porque a gente fica naquela ansiedade ali de saber o resultado, você não sabe se passou ou não, se você tem que continuar estudando ou não. Mas enfim, o resultado saiu em 3 dias. E assim, uma coisa que eu achei legal também é que eles deixaram as pessoas revisarem, sabe, a prova. Tanto que na minha primeira parcial, eles tinham corrigido uma questão minha errada, tava certa e eles não pontuaram. E assim, várias outras pessoas acabaram passando porque não pontuaram direito também. E assim, né, gente, as pessoas são passíveis de falha, então eu achei muito legal eles deixarem os alunos irem até lá, verem a prova, revisarem, ver se tinha algum erro, entendeu? Achei isso bem bacana, porque vai que teve um erro ali na soma da pontuação e acaba somando pontos a mais, enfim, então isso é bacana demais. E assim, gente, só reiterando o que eu já falei com vocês, estudem bem os conteúdos, porque se em alguma alternativa cair alguma coisa ali, um detalhezinho, você vai precisar desses conceitos bem estudados para você saber qual que é a alternativa correta. E depois, claro, né, façam questões, porque é importante, né, a gente estudar questões também, a gente aprende, né, de toda forma, é um estudo diferente. E além do que, você sabe como eles vão cobrar ali na hora da prova também. Eu vou até deixar um drive aqui para vocês na descrição desse vídeo, para vocês terem também depois quando forem estudar. E em relação às questões abertas, a dica que eu dou pra vocês é, quando vocês estiverem estudando ali, principalmente os metabolismos, né, as reações, tentem sempre desenhar. Se você tiver um tempinho, já tá cansado dos estudos, começa a dibujar, sabe, as reações. Mas eu vou falar aqui pra vocês algumas coisas que eu até tava conversando com a minha amiga na época, a Pri, que ela achou interessante, sabe, a gente saber dibujar pra ir fazer a prova. Tanto pra saber dibujar, quanto pra saber visualizar de toda forma. Saber desenhar um ácido graxo, um facinho de desenhar é o ácido palmítico. Saber desenhar um aminoácido, a estrutura dele. Saber desenhar um aminoácido não polar de cadena alifática, pelo menos um. A alanina é tranquilo. E aí saber quais são os outros, né, aminoácidos também, só saber os nomes. Desenhar aminoácido não polar de núcleo aromático. A fenilalanina também é tranquila, porque
Vou até tentar mostrar aqui pra vocês, não sei se vocês vão ver. Mas, ó, a alanina é tranquilo de desenhar, ó. Aqui tá a estrutura do aminoácido e aí você vai acrescentar aqui só essa cadeia. E já a fenilalanina, você vai acrescentar aqui um núcleo aromático. Então, assim, são coisas mais fáceis de vocês relacionarem e gravarem melhor, né? Desenhar um aminoácido polar com carga, né? Que seria um aminoácido básico. Desenhar um aminoácido polar sem carga, que seria um aminoácido ácido. Desenhar a glucosa, desenhar o piruvato, um acetil-CoA, manolil-CoA, um oxalacetato, um citrato. Eles também são bem parecidinhos, sabe? O malato e o alfa-cetoglutarato. Então, assim, esses foram os pontos que eu considerei, assim, mais importantes, né? Começando com a minha amiga. E eu até imprimi aqui umas questões também pra se fazer. Encadernei, né? Pra ser mais fácil de fazer as questões. E assim, na hora que vocês forem fazer as questões, gente, grifem, escrevam, coloque lá o porquê que tá errado, porquê que tá certo, entendeu? Justifique aí a sua resposta, porque assim você vai estar aprendendo. Uma coisa que caiu na minha primeira parcial também foi uma reação, deixa eu até pegar aqui que eu separei pra vocês, foi a reação do ácido graxo, eu já misturando o espanhol com o português. Foi a síntese do malonil-CoA, que é acetil-CoA vai formar malonil-CoA. Aí ele colocou só o de burro da cadeia, sabe? Aí ele pediu pra eu escrever o que tava representado em cada cadeia. Aí era o acetil-CoA formando o malonil-CoA e a enzima, que é o acetil-CoA carboxilase. Então vejam também algumas reações assim mais importantes, sabe? Pra vocês terem uma noção também, porque caso caia, você sabe identificar também. E é isso, gente. Essa foi a minha experiência, foi a minha prova. Eu passei na segunda fecha, mas graças a Deus deu tudo certo. O importante é passar, né? E assim, eu sei que às vezes a gente cria uma expectativa, né, de passar na primeira fecha, mas às vezes realmente não deu, às vezes foi ansiedade, foi uma falta de atenção, ou realmente precisava estudar mais e tá tudo certo, entendeu? A gente tem 3 chances aí a mais, o importante é confiar, pegar essa raiva aí e arrebentar a boca do balão na próxima. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, e se você gostou desse vídeo, mande pra um amigo e se inscreva aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo!